começar agora. Tá valendo. Prazer falar com Gente, você. igualmente, tudo bem, né, Dutch? Pode Tudo chamar de de bom? Dutch, né? Pode, é claro. Doutor Luiz É, Augusto Dias Malta, meu colega, meu amigo de mais de desde os 30 9 anos, anos de né, idade. Dutch? Desde os 9 anos, né? Eu não entrei no Loyola com 10, então tem Então, desde os 10, né? 3 anos. 30 Você anos. entrou um ano antes. Eu entrei com 9. Aqui, Dutch, é um prazer, senhor. A ideia dessa vez é fazer o Devagando em Saúde com amigos, com colegas, Bacana. trazendo para a galera, principalmente para os médicos mais novos, para os acadêmicos, a vivência nossa, de cada um dos meus colegas, dos amigos, né, em relação à própria medicina e ao contexto de saúde. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, né, com o Dr. Luiz, gente, eu vulgo Dutch, né, para os amigos íntimos de Loyola e de Faculdade de Medicina, todo mundo conhece ele como Dutch. É, é um psiquiatra aqui em Belo Horizonte, e a gente vai trocar uma ideia bem bacana, a gente compartilha de muitas ideias iguais, né, semelhantes, e a gente vai trocar uma ideia aí com vocês. Dutch, gostaria que você se apresentasse para nós, aí, inicialmente, para depois a gente começar a bater uma bola. Tá joia, Breno. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Então, eu sou o Luiz Augusto Malta. Eu sou, né, fui colega do Breno aí no Loyola a vida inteira, infância, adolescência inteira. Sou médico pela UFMG em 2000. Fiz residência em psiquiatria no HC da UFMG, 2000 até 2003, e dedico ao consultório privado desde então, né? Tenho alguma experiência com perícia, principalmente perícia criminal, alguma experiência na docência também, cheguei a dar aula para fisioterapia, para psicologia, mas o foco mesmo de 10 anos para cá, 12 anos para cá, realmente é o consultório particular. Estou bastante realizado com isso aí. Ótimo. Dutch, e eu queria começar essa prosa sua com um negócio que sempre me chamou atenção, né? A gente sempre foi amigo, desde Loyola, Dutch era um exímio goleiro na época, né? E mas pegava bem, pô. E aí, na verdade, é o seguinte, sempre me chamou atenção muito a capacidade, a memória dessa figura, é uma coisa impressionante, né? E na época ele comentava uns assuntos que assim, eu falava, gente, pra que o bicho tá gastando neurônio com esse negócio? Que a memória impressionante. Ele guardava até o chassi do meu carro, o bicho lembra, esse bobear ele lembra até hoje. E aí vem aquela história, né, da tal da cultura inútil. Você fala, não, mas que cultura inútil? E aí depois, com o decorrer da medicina, depois que eu entrei na medicina e como clínico também, né, a capacidade de você conversar com o paciente em qualquer nível, né, eu acho que é uma das características mais importantes. Eu queria que você falasse disso, Dutch, um pouquinho da tal da cultura inútil, porque o Dutch é um exímio pianista, sabe tudo de carro antigo e mais um pouquinho, né? O que você acha de cultura inútil? O que você me tem que falar disso? Bom, eu acho que cultura inútil é um termo cunhado aí pelos invejosos, né? Não existe cultura inútil, né? Toda cultura acaba tendo alguma serventia, né? Você falou esse negócio de decorar número de chassi, né? No início a gente só decorava mesmo, depois percebe que aquela sequência tem uma lógica, né? Tem uma coisa, e hoje isso é muito valorizado aí para achar alguns carros raros, né? E tudo. Mas a questão da memória, hoje ela ficou muito relativizada, porque a informação está no seu bolso, né? Está na tela do celular, está no Google, né? Então eu lembro bem uma coisa que te impressionou, né? Eu sabia todos os campeões de Fórmula 1, né? Desde 1950. Hoje em dia não tem o menor sentido. E você abre e tem a lista dos campeões lá. Mas a curiosidade, né, é que vai amplificando o conhecimento igual uma progressão geométrica mesmo, né? Se você sabe lá os campeões de Fórmula 1, você vai querer saber em que carro que eles andavam, por que a Fórmula 1 evoluiu de um jeito, evoluiu de outro e tal. E isso sempre acaba sendo um assunto, né? Em psiquiatria, especialmente, né? Eu posso contar um caso interessante? Claro, Esse pode e negócio de cultura deve. Isso inútil. aqui, só, a ideia é o seguinte: isso aqui é como se a gente estivesse no boteco tomando uma, mas essa quarentena não teve jeito Não de deixa, né? separar a gente, depois nós Não, vamos encontrar. esse é um caso muito, muito ilustrativo do que eu acho que você está querendo perguntar. Tem um paciente do consultório, que eu gosto muito dele, chegou lá com um quadro assim, gravíssimo, né? Um quadro realmente grave, difícil de manejar, tudo, um quadro psiquiátrico grave. Já tinha passado na mão de vários profissionais, e a família já tinha gastado muito recurso e ninguém conseguiu uma pega com o cara, né? Muito difícil o quadro dele. Hoje está ótimo, vai lá no consultório 2 vezes por ano para a gente conversar fiado. Né? Pra você ter ideia,
como que estabilizou. Mas a pegada foi o seguinte: um dia eu percebi que ele era completamente fanático por avião, por aviação, história de aviação, né? Pô, eu vou começar a falar dos acidentes aéreos que eu vou capturar a coisa, né? E não deu outra, né? E aí a gente falando, né? Meio que uma queda de braço de conhecimento, assim, de quem sabia mais sobre acidente aéreo. Até que ele falou: oh, doutor, esse negócio de propulsão de avião tá muito sem graça hoje. Só existem duas fábricas que fabricam turbina de avião, que é a Rolls-Royce e a Pratt Whitney, né? Eu falei: não, tem a Ivchenko também, que fabrica as turbinas da Antonov. O cara ficou me olhando assim, né? Ivchenko. Pronto, virou meu paciente para sempre agora. Então, assim, pô, o nome da turbina do avião russo vai ser importante. Nesse caso, foi, né? Tanto para eu manter um cliente fiel, quanto para esse cliente ter a oportunidade de se abrir e de se deixar ajudar, né? Então, é a história da conexão, né, Dutch? Isso numa consulta médica propriamente dita, nessa conexão, independente da especialidade, se ela aparece, se ela surge, você ganha um paciente. Um casinho rápido também, bate-bola de casa, teve um recente que você vai gostar. Paciente meu, 1 ano e pouquinho, com quadro grave e tal, chegou lá no consultório, ele, a filha, a esposa, o cunhado, chegou todo mundo lá para ver o que eu achava e tal, uma avaliação, uma ideia do clínico, né? E aí o que aconteceu? Eu estou conversando com ele, paciente holandês, né? E eu tentando que depois, gente, vocês vão ver, os mais jovens não conseguem captar isso ainda, mas vocês vão ver que aos poucos, com o decorrer da medicina, a gente começa a valorizar isso, essa questão de você procurar essa pega que o Dutch falou. E aí ele, Holanda, e eu trem e tal, ele falou: mas a coisa tá grave demais, doutor, já tô chutando o pau da barraca. Aí, bicho, Holanda, para mim, é Heineken, né? Eu falei: não, só nós temos que tomar uma Heineken junto. Dutch, foi sorte também, porque, na verdade, eu falei da Heineken, e ele é um holandês que só toma Heineken, e tomava uma garrafinha de Heineken, uma long neck de Heineken, toma ainda, de Heineken por dia, e há 1 ano eles tinham proibido ele de tomar a long neck dele, entendeu? Uhum. E aí eu falei da Heineken, bicho. Isso foi um pouquinho antes do carnaval, né? E aí, na sexta de carnaval, onde que eu tava? No boteco dele, com ele tomando uma long neck. Nós tomamos uma long neck. Você precisa ver a cara dele lá no negócio, porque tinha 1 ano e pouco que ele não bebia. Ele tomou long neck, eu acho que a long neck não chegou nem no esôfago, absorveu tudo ali em cima. Então, assim, e depois disso, a conexão, essa liga, vamos dizer assim, bicho, acontece. Então, ela é fundamental, né? Isso é bacana. Quer falar? Pode falar. Não, é porque a medicina técnica, né, principalmente para quem já tem alguma estrada e alguma experiência, ela é muito. 80% da medicina que a gente faz, da medicina técnica que a gente faz, ela é muito previsível, né? Ela é muito pouco. Ela tem muito poucas variáveis, né? A gente consegue enquadrar boa parte dos casos dentro de um algoritmo que está na nossa cabeça, né? Então, você vê, psiquiatria, qual que é a rotina de um psiquiatra, né? Em 80% dos casos? Passar um antidepressivo. Né? Passar um antidepressivo é um negócio muito fácil. Antidepressivo já foi uma droga difícil de manejar, né? Uma droga cheia de efeito colateral, cheia de problema. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer médico passa um antidepressivo com tranquilidade. Então, o que sobra para o psiquiatra? Né? Essas nuances aí que a gente vai entrando. Né? Eu estou falando para o psiquiatra, mas para qualquer médico que se proponha a um cuidado mais refinado do paciente, né? O diferencial vai ser aí, né? E não na técnica. Que é o que a gente... evidentemente, que a técnica do profissional seja boa. Né? Que é uma frase que você cunhou, que eu até utilizei no meu perfil, que eu acho espetacular, que é isso, que nós dois gostamos muito dessa questão das soft skills, né? Das sutilezas em medicina que você usou, né? Que é aquela questão, a habilidade técnica é uma obrigação de qualquer profissional, né? Agora, o médico tem que ter essas sutilezas aí para conquistar o paciente, para chegar a ajudar o paciente efetivamente, né? E fala um pouquinho dessas soft skills, assim, o que você acha importante, o que está faltando um pouquinho hoje para o médico recém-formado, para o acadêmico de medicina, para o médico recém-formado. O que você acha disso?
Olha, a impressão que a gente tem, nós estamos com praticamente 20 anos formados, né? É que o conhecimento ele evoluiu numa progressão tal nesses últimos 20 anos que a nossa cabeça não consegue processar mais, Nem né? a sua, né, Dutch? Não, não conseguimos mais processar tanto conhecimento, tanto artigo, tanta inovação e tudo, né? Então, o estudante de medicina, né, o médico, vamos dizer, o médico que formou de 2010 para cá, ele está muito angustiado por se sentir completamente atrasado no que ele tem para oferecer para o paciente dele, né? E é uma corrida perdida, né? Nós não vamos conseguir processar a quantidade de conhecimento que é produzido. Você vê que a gente está vivendo um período de crise, né? Com o Covid-19. O conhecimento sobre o Covid-19 é muito falho ainda. Então, é essa ilusão de produção de conhecimento é que angustia o médico. Na verdade, o conhecimento, num sentido mais filosófico, ele é muito antigo, né? Desde a Grécia antiga, a sabedoria está aí, as grandes verdades da vida estão aí, né? Esse conhecimento tecnicista, eu acho que angustia demais o médico. E uma coisa que a gente tem em comum, eu e você, né, é que a gente nunca foi muito ligado ao tecnicismo, né? Você com seu futebol, com show medicina, né? Com você teve grupo de pagode, né? Esses negócios todos. Justamente. Eu com o carro antigo, com o negócio de aviação, música e tal, a gente conseguiu transitar por outros universos, né, que fizeram com que a gente aguçasse muito esse lado humanístico, né, e menos tecnicista, né, da medicina. Então, se eu fosse hoje dar um conselho para um médico aí que tem menos de 10 anos de formado, eu diria: vai viver, vai viajar, vai conhecer a Europa, vai fazer um mochilão, vai morar sozinho, vai tocar um instrumento, praticar um esporte, ter uma turma fora da medicina, né? Uma coisa que me chamava muita atenção quando a gente era recém-formado, tinha uma amiga minha muito perspicaz, né? E ela falava que eu era o único médico que não ficava só falando de medicina em festinha de turma, né? Sim. Juntava aqui tanto de médico, ficava lá, o caso assim, o caso assado, e ela ficava boiando. Né? E eu nunca tive esse perfil, acho que você também não, né? E isso acabou virando uma vantagem, né? Com certeza. E a gente entra nesse tópico aí que é importantíssimo, senhor. Eu costumo falar, né? Porque nessas reuniões de faculdade, principalmente, as namoradas, os namorados, né, ficam boiando igual não sei o quê, porque a galera só falava de medicina, medicina, medicina. Isso eu já percebia na época da medicina, né? Então, concordo, eu acho que é uma característica nossa mesmo que e hoje traz um diferencial muito grande. Talvez investir na tal da cultura inútil, né, Dutch? Seria uma grande sacada aí para a turma nova. Deixa eu te perguntar, só quer falar? Pode falar. Não, não, pode falar. Em relação a essa pandemia, né, eu acho que criou meio que um paradoxo também muito interessante, ou seja, a mesma tecnologia que separa a gente dentro de casa, ou seja, pais de filhos, marido de mulher, ela consegue aproximar a gente do Brasil do outro lado do mundo, com qualquer lugar do mundo. O que você fala um pouquinho desse paradoxo, do ponto de vista até da cuca nossa, como que fica isso? Você fala de rede social, de recursos de Isso, smartphone. isso, porque na verdade ele afasta às vezes a gente do nosso filho e aproxima a gente de um colega, por exemplo, que eu nunca conheci, que está longe pra caramba. Eu sou muito mais próximo, às vezes, de um cara distante, teoricamente, do que, às vezes, do meu filho em casa. O Uhum. que essa pandemia trouxe aí nesse aspecto? Eu sou um entusiasta de rede social. Né? Em 2008, quando a Júlia engravidou do meu primeiro filho, né? Engravidou do Felipe, nossa vida social diminuiu muito, e eu comecei a fazer um blog sobre carro antigo. Eu lembro. Então, putz, são 12 anos já entendendo como é que esse universo funciona, né? O que esperar, né? Já tive haters, já tive barracos enormes em rede social, essas coisas todas. E a gente vai aprendendo assim, né? Então, antes da consideração que eu vou fazer, eu queria dizer que considero que a nossa geração é privilegiada por ter acesso a essas plataformas. Agora, o que acontece é que
principalmente grupo de WhatsApp, né? Principalmente essas comunicações rápidas, elas despertam um sintoma ansioso nosso, um disparo de serotonina nosso, né? Vou falar numa linguagem bem simplificada para não delongar muito. Sim. Então, existe uma recompensa, um disparo de dopamina quando você resolve um determinado problema. Então, tem lá no meu WhatsApp piscando lá uma mensagem do Breno. Aí eu li a mensagem e respondi com um joinha. Aquilo ali me custou 15 segundos, tá? Mas aquilo me deu uma satisfação, me deu um disparo de dopamina. Agora, quantas mensagens como essa a gente tem por hora? Né? Não vou nem dizer por dia. Né? Tem hora que a gente abre o WhatsApp e tem mais de 500 mensagens. Então, existe uma tendência de você ficar alimentando esse ciclo de pequenas satisfações que dão esse disparo de dopamina. É um mecanismo parecido com o mecanismo da nicotina, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui do que nós estamos falando, dessa recompensa, né? Então, quando alguém interrompe você naquela tarefa ali de estar jogando Candy Crush, respondendo WhatsApp, tudo, naqueles micro disparos de dopamina que você tem o tempo inteiro, você fica extremamente irritado, né? Então, peraí, pô, tô acabando aqui, né? A pessoa fica irritada. Então, é quase que uma dependência química, né? Existe uma química, existe uma justificativa química para você ficar preso a essa lógica de estar perto de quem está longe e longe de quem está perto, né? Então, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante, né? Não existe só uma olhadinha no celular, né? Eu estou aqui com você agora, eu estou 100% com você. Daqui a pouco eu vou desligar, eu vou almoçar com a minha família e tal, o celular vai ficar longe, né? A coisa de mesclar, né, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que leva a esses micro disparos de dopamina, é que quando eles são interrompidos, você fica muito irritado. Aí é a hora que os casamentos vão para o buraco, né? Relação com o filho vão para o buraco, essas coisas todas. Então a gente tem que estar vigilante em relação a isso, né? Espetacular, eu acho que é isso mesmo. E o que você enxerga, senhor? Claro, das redes sociais a gente comenta, depois você vai deixar seus contatos todos aí. O Dutch tem um canal hoje no YouTube que ele está falando de mente saudável, vários, assim, pequenos videozinhos que estão espetaculares. Eu recomendo para todo Obrigado. mundo, eu assisto Valeu. todos. Não, Obrigado. está excelente. E eu queria ver a sua percepção disso, senhor, porque hoje a gente fala, todo mundo falando, né? Inteligência artificial, robô, aprendizado de máquina, essas coisas. Como que você enxerga isso na sua, na sua especialidade e na medicina em geral, essa chegada da tecnologia? Qual que é a sua impressão? Tecnologia sempre bem-vinda, né? Sempre um complemento, né? O olhar humano, né? A mão do médico, o tom de voz do médico, tudo nunca vai ser substituído pela tecnologia. Agora, é claro, né, se você tem um robô para ler uma tomografia computadorizada com uma excelência 100 vezes melhor do que um médico lê, é muito bem-vindo, não tem discussão. Né? Agora, o que o médico vai fazer com aquela informação é que continua sendo diferencial. Né? Então, para falar de tecnologia em psiquiatria, né? Está sendo difundido aí, há coisa de 2 anos, um teste que o paciente faz a partir da saliva, que vai fazer um mapeamento genético que, presumivelmente, falaria qual droga que seria mais eficiente para aqueles casos. Né? Casos refratários, de depressão, por exemplo, né, que não funcionam com antidepressivo normal e tudo, a pessoa faria esse teste e o teste diria qual é a droga que seria mais eficiente. É válido, né? É válido, mas não substitui a sensibilidade do médico. Não substitui, falando de psiquiatria, né? Se essa pessoa, vou falar um exemplo assim super comum, né? Nós estamos na semana aí do combate ao abuso sexual. Se essa pessoa sofreu um abuso sexual e tem uma depressão por causa disso, não vai ser um teste eletrônico super sofisticado que vai tirar a pessoa daquele quadro. Vai ser a escuta, vai ser o acolhimento, vai ser essa parte de sutilezas que a gente está falando, né? Sim. Então, a tecnologia é muito bem-vinda, volto a dizer, sou entusiasta disso tudo, procuro saber, procuro estar atualizado, né?
A gente está entrando numa idade que tem que se preocupar em ficar atualizado, né? Senão Senão eles atropela a gente, né, a senhor? experiência começa a falar alto demais e a gente perde o bonde, né? Então a gente procura se atualizar e tudo, mas a minha visão é que é um complemento, Eu não é o prato compartilho disso também. principal, Eu né? compartilho disso também. Então, a mesma coisa quando o pessoal pergunta, né, sobre o doutor Google, o que eu acho do doutor Google? Porque tem colega nosso que apela, né, quando o paciente fala que olhou no Google. Não, eu sou dessa linha também, bem-vindo. E complementar, se porventura a tecnologia vai, vamos dizer assim, tirar o seu emprego, você tem que rever o seu emprego, né? Não é a Não, tecnologia, porque a tecnologia vai chegar. Se você não conseguir aprimorar, então, a qualidade do seu atendimento, o que você está fazendo dentro da medicina, aí você tem motivo para preocupar, realmente, entendeu? Mas essas sutilezas, igual você falou, eu acho que assim, também vai demorar um pouquinho, né? Para vai. eles conseguirem pegar. E me conta um negócio em relação ao ensino de medicina. O que você achou na nossa época, quando a gente formou, há 20 anos atrás? Parece que é rápido, né, bicho? Mas já passaram com quase 20 anos de formado já. Nós estamos com 19, 20 no final desse ano. O que você achou daquela época? O que você acha que faltou? O que você acha que poderia ter acrescentado mais? Você já comentou um pouquinho dessa questão da pessoa viver a vida de alguma forma, outras coisas além da medicina, mas o que você acha desse ensino? O que você achou do nosso ensino? O que você enxerga disso aí? Bom, eu acho que a gente entrou em 95, né? Então, 95. estava sendo criado o e-mail, né? Quando a gente entrou. Celular não tinha, né, bicho? Não tinha. Eu lembro que eu saía na noite, em 95, então eu levava o celular do meu pai. Era o celular, eu tinha o da minha mãe, celular da justamente. Aqui em casa era da mamãe, aquele tijolão gigante, só tinha um, e olhe lá, né? E era caro pra caramba aquele trem. Então a gente era criado, né? A gente foi educado de uma maneira muito solta, né, Breno? Eu lembro, eu tive uma amizade muito grande com o vizinho lá em casa, né? A gente saía 10 horas da manhã, voltava para casa 6 horas da tarde, e nossos pais não sabiam onde que a gente estava, com quem que estava. Não, tinha uma confiança, né? Tinha um pacto de confiança no ar. E eu acho que a gente levou isso muito na faculdade, né? Você vê que as nossas avaliações objetivas, né, na hora de provar o conhecimento, ali, elas eram muito falhas, né? Existia um entendimento geral, generalizado ali no ambiente acadêmico, que a gente ia correr atrás do conhecimento, que não ia ter, não precisava ter essa tutoria, né, que tem hoje de tudo você ter que medir, tudo você ter que justificar, tudo você ter que dar satisfação, né, colocar numa planilha o que você estudou, o que não estudou, que liga que você faz parte e tal. Isso não tinha, era uma coisa solta. Se você quisesse morcegar a faculdade inteira, você morcegava. Depois você não ia passar na residência, você não ia conseguir se firmar, né? Mas então cada um achava o seu caminho naturalmente. Era uma coisa presumida já, né? E hoje me parece uma coisa muito quadradinha, né? Muito de ter que ficar dentro de uma métrica padrão, dentro de um algoritmo, né? O conhecimento médico. E eu acho que isso angustia demais, né? Você vê, eu, né, nunca fui um aluno de ter grandes notas, né? Eu gostava mais de estudar um negócio à parte, né? Ver uma coisa que não tinha nada a ver, às vezes embrenhava num detalhe qualquer de uma determinada área, né? E bom, fazia lá o suficiente para o que eu tinha que provar, para o conhecimento que eu tinha que provar. Eu lembro isso muito do nosso professor de mastologia, né, o Washington, você lembra dele? Lembro demais. Né? O Washington falando isso, né, que eu fiz a optativa de mastologia, teve um aspecto lá da mamografia que eu gostei, estudei, aprofundei e tal, e pô, ele achou legal demais. Agora, a mastologia basicona lá foi o basicão. Então, isso hoje eu acho que está muito perdido, o aluno está muito sem autonomia para decidir o que ele quer. Né, o que ele quer estudar. Acho isso angustiante, porque ele acaba caindo numa vala comum desse conhecimento absurdo que a gente está tendo que processar, que a gente não consegue processar. E aí os casos que a gente está vendo, né? Muito caso de depressão, muito caso de suicídio, né? Muito caso de tentativa de suicídio, que preocupa, né? Essa é uma geração de médico que está vindo depois da gente. Justamente. É isso que por isso que eu estava querendo chegar mais ou menos nesse ponto, esse nível de estresse, de ansiedade, o que a gente vê, por exemplo, de acadêmicos,
tomando remédio para ficar acordado à noite, para estudar, para fazer a prova, e depois toma um remédio para dormir na outra noite, porque não dorme, tem 2 dias que não dorme. Isso teve há uns 2 semestres atrás que eu fiz uma aula só para discutir isso, na verdade, né? E você tem visto com rotina, Det, isso? Essa questão das Ritalina, Vevance da vida aí sendo usada. Você acha que a medicina, nossa, esse jeito de tocar a medicina que está sendo proposto hoje, é um jeito saudável? O que você sugere nesse aspecto? Olha, para responder a primeira parte da pergunta, né? Acho que o uso de estimulante está exagerado demais, né? A gente tem desfeito muito diagnóstico de TDAH lá no consultório, né? Infelizmente, são drogas de abuso, são drogas que provocam uma modificação permanente na dinâmica aí da sua neurotransmissão. Então, não entrem nessa, né? Discutam bastante com seu psiquiatra se achar que é o caso de TDAH, né? Então, está exagerado. Agora, a medicina, ela sempre... Eu entendo que a medicina sempre foi uma coisa cara, né? O paciente ele tem que investir na medicina, ele tem que investir no médico dele, né? Se investe em restaurante, se investe em cabeleireiro, se investe em roupa, bolsa, relógio, tudo que não pode investir numa boa consulta médica uma vez por ano, né? Então, eu acredito que a medicina bem feita, medicina feita com excelência, com calma, num ambiente adequado, sem pressa e tudo, ela tira a pessoa disso, né? Ela tira a pessoa dessa tendência de colocar todas as respostas para as angústias dela num comprimidinho, né? Isso, infelizmente, é a medicina de massa, né? Medicina mal feita, aquela sala de espera que tem 15 pessoas, um médico atrasado, irritado, mal remunerado, né? Às vezes, enfim, tudo errado, né? E aí não vai sair coisa boa, né? O que o médico quer, né, nessa medicina de massa é esvaziar a sala de espera dele, né? Ele não quer, ele não consegue processar tanto problema junto. Agora, para você processar problemas individuais, né, atender 5, 6, 7 pessoas por dia só, e tudo isso custa, né? E felizmente, boa parcela da população brasileira, né, está entendendo isso, está entendendo que é uma profissão de excelência que tem que ser feita com excelência, né? Agora, a má medicina, eu não prefiro nem comentar, né? É isso mesmo. Mas concordo também que essa questão do atendimento, da qualidade do atendimento, não é nem a precificação, né? O valor da consulta, na verdade, né? Que vai mais a fundo, né? Preço é uma coisa, o valor é outra completamente diferente. E se o médico não tiver efetivamente disposto a ajudar o paciente, que é isso que a gente vê muito, né? E a gente vê aquele profissional que está querendo, esvaziar a sala de espera, igual você falou, atender o máximo possível para ganhar o máximo possível, entrando nessa questão do pagamento por procedimento ou por atendimento. Isso é uma faca de dois gumes e que levou a medicina para onde ela está na concepção, sabe, senhor? E eu queria ver de você, senhor, deixa eu ver aqui mais uma coisa, que eu fiz um roteirinho básico aqui, senhor. O que você acha, Dutch, em relação hoje? Você já falou de alguns deles aí, mas de uma virtude, da principal virtude, vamos dizer assim, do médico, independente da especialidade. Que além dessa atenção, desse tempo com o paciente, você consegue colocar mais alguma virtude que seria essencial e que a gente sugeriria aí para a turma que está vindo investir nisso? O que você acha? Bom, além dessas soft skills, né, além da excelência técnica, você dominar as sutilezas, né, entender o que o paciente quer, o que ele precisa, eu acho que a principal virtude do médico é assumir o papel que ele tem na sociedade, né? Desde a antiguidade, desde a Idade Média, né? O médico ele é uma espécie de sábio, né? Às vezes a esposa vai com o paciente, eu falo exatamente o que a esposa falou, né? Você tem que parar de beber, você tem que comer melhor, você tem que dormir mais, você quer... Quando o médico fala, aquilo tem um peso muito maior, né? E o médico, inclusive e principalmente os recém-formados, né?
eles têm que assumir esse papel na sociedade, esse papel de autoridade, né? É uma coisa muito sutil que eu estou querendo dizer. Não é que o médico tem que ser autoritário, ele não tem que ser o dono da verdade, ele não tem que ser arrogante, prepotente. Não é isso, né? Mas ele tem que assumir o comando da situação, né? Sem ostentar isso, mas ele tem que assumir o papel dele, o papel de autoridade, o papel quase que de um sábio para a família, né? Tem aquele médico da família, não, vamos perguntar para o doutor, o que ele acha, né? Qual hospital que leva, qual especialista que procura, e tudo. Então, eu vejo muita gente muito medroso, né? Muito temeroso em assumir essa autoridade que o médico tem desde a Idade Média, desde a Antiguidade, né? Eu acho que essa é a principal virtude. Eu acho que eu e você, né, nós somos filhos de médico, né? Isso eu ia te Então isso é uma perguntar. coisa mais natural para nós. Se vem meu pai determinar uma conduta para um determinado paciente, não, você vai fazer assim, assim, assim que vai dar certo, né? Você também, a mesma coisa, né? Deve ter visto. Então, parece mais natural, mais dentro de um processo, para nós. Mas os médicos que têm essa dificuldade, eu convidaria a assumir esse papel de autoridade, né? É muito importante, sem ser autoritário. Na verdade, a analogia com o time de futebol é o técnico te deu a camisa 10, você tem que assumir o papel da camisa 10, né? Você vai organizar o time, você vai pôr o time para jogar literalmente, e obviamente você sabe que você sozinho você não vai fazer nada. Mas você assumir a responsabilidade é bacana. E já que você deu a deixa em relação a essa questão do pai médico, isso é um negócio que vem. Eu lembro na faculdade, alguns colegas, para você é tranquilo demais, seu pai é médico. Como que você enxerga isso? Se isso, óbvio que isso tem as vantagens, claro que tem. Óbvio que tem as desvantagens. Dutch, está me escutando? Voltou. Deu bateria fraca aqui. Aí, o que você enxerga disso? A questão de ter o pai médico por si só te levou aonde você está? Foi essencial ou te ajudou um pouquinho? Ou isso, do ponto de vista prático, às vezes interfere pouco? Como você enxerga isso, a questão dos nossos pais médicos? Eu acho que a grande vantagem de você ter um pai médico, ao ser médico, está na formação da personalidade, né? Muita coisa que era novidade, né? Que era um universo a ser desbravado, né, pelos nossos colegas, para mim é uma coisa natural, né? Usar um estetoscópio, medir uma pressão, enfim, pensar como um médico pensa, né? Sempre foi uma coisa um fluxo bem natural para mim. Agora, na prática, na carreira, eu não vejo vantagem nisso, não. A não ser que meu pai fosse dono de algum serviço, né? Dono de um laboratório, dono de um hospital, dono de uma clínica qualquer. Não era o caso, meu pai era do serviço público. Então, benefício assim, mensurável não trouxe, não. Mas eu acho que nessas sutilezas aí você traz, é claro que traz. Né? E, na verdade... Pode falar. Não, da mesma forma que sei lá, um cara que gosta de carro, né? Se o pai dele mexe com carro, ele vai crescer vendo, comprar, vender, consertar e tal, vai. Aquilo é natural para ele, né? É a questão do exemplo, né, Su? E, na verdade, talvez seja esse um dos motivos que essa questão de que a galera fica perdida e busca um tutor, busca um coach da vida, né, para tentar auxiliar nesse caminho. Isso eu concordo, que na verdade a gente sempre teve, né? A gente tem uma referência dentro de casa, sempre que você tem uma referência, tem um treinador, por menos que eles acham que influencia a gente, óbvio que influencia, mas no caminho da medicina, ao longo da medicina, o que vai fazer parte, isso um colega nosso lá de Ubá, um clínico também, Bruno Farnetano, que eu conheci por rede social, também não conheço pessoalmente, não. Ele falou muito isso, porque, na verdade, assim, ele comentou isso numa conversa que eu tive com ele, eu achei espetacular. Independente se o seu pai é médico ou não, se você tiver um pai bom, um pai presente, que te dá moral, que te ajuda, que te põe para cima, que te auxilia, te mostra os caminhos fora da medicina, não necessariamente na medicina, mas com ética, com valor, esse trem todo. Se você tem um pai, uma família
é robusta, né? A chance de você caminhar um caminho bacana na medicina é praticamente igual, né? Maior. É isso. Mas o que eu quis dizer foi mais dessas sutilezas mesmo. Vou te dar um exemplo daqui de casa, né? Por causa da minha especialidade, a gente acaba atendendo muito usuário de droga, né? Muita gente com problema de dependência química, né? Alcoolismo e tudo. E é natural que às vezes eu fale uma coisa, ou putz, estou preocupado com aquele paciente, está usando muita droga, estou preocupado com aquele paciente, está bebendo demais e tudo. Às vezes, e meus meninos estão crescendo ouvindo isso, né? Então, a chance deles virem a ter um problema com álcool ou drogas é muito menor, né? Sim. Porque a coisa está sendo colocada com naturalidade, que não é que eu sente com eles e falo, ó, não pode, não sei o que e tal. É porque a coisa é introjetada, né? Então... Na verdade, tem um caso bacana, senhor, que gravou eu e minha irmã, para você ver que o negócio foi. Eu não sei se foi de propósito, mas eu lembro direitinho. A gente já está naquela época meio que adolescente, né? Indo para o carnaval lá em Alvinópolis, que é a terra do papai. E o carnaval de Alvinópolis sempre foi um carnaval muito famoso e tal, tinha muita confusão, inclusive droga, né, literalmente. E eu não esqueço disso, porque a gente dentro do carro, aquela época que não tinha iPhone, não tinha iPad, era só briga no banco de trás, né? Que a confusão danada. Não tinha cinto de segurança, pegando a estrada de mão levada ali, a gente indo. Aí eu não sei se foi de propósito ou não, mas fato que essa imagem, esse fato ficou gravado na cabeça minha e da minha irmã mais velha, que nós dois que estávamos adolescentes, já saindo à noite, aquela confusão. Papai vira para minha mãe, a gente dentro do carro, a gente lá atrás, os dois conversando lá na frente, só os dois. Eles viraram e falaram assim, sabe fulana de tal, filha do Zezinho, sei lá do que, a gente conhecia a família. Aí minha mãe virou para ele e falou assim, sei, você acredita que a menina foi cheirar um loló e caiu dura para trás e morreu? Bicho, olha a sutileza do negócio. Porque eu e minha irmã, a gente lembra desse episódio. A dada edição. Não, e acabou. Qual que é a chance de minha irmã cheirar loló morrendo de medo de morrer? E, pelo menos para mim, funcionou, né? Foi o que você falou. Esse caso foi fato mesmo, é interessante. A questão do exemplo e do que você está vendo dentro de casa, né? Tá vendo? Você imagina o filho de um cara que trabalha no mercado financeiro, né? Ele vai crescer sabendo que é um jogo, que é risco, que perde, que ganha e tal, e vai ter muito mais entrada no mercado financeiro do que a gente, que é filho médico. Então, não tem jeito, né? O que a gente cresce vendo fica muito no alicerce da nossa personalidade, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? O fato de ser filho de médico ajudou muito aí, né? Na prática, né? Eu diria que não. Essa questão, vou dar uma aula agora, Dutch, na quarta-feira. Queria ver o que você acha disso. Questão eu vou falar sobre o currículo do futuro. O que eu acho como que vai ser o currículo? Você já tocou em algumas coisinhas aí, eu quero voltar no que a gente vem comentando bastante, que é essa questão das soft skills, né? Da questão, o currículo prático que a gente tem hoje, que é aquele currículo Lattes, que ninguém atualiza aquele trem, onde você formou, qual nota que você tirou na faculdade, que artigo que você publicou, beleza? Isso conta no currículo, sim. Agora, na prática, eu costumo falar com meus residentes, né, com os alunos, todos, sem exceção, todos os médicos que trabalham comigo, na minha equipe, nenhum eu sei o currículo. Eu olho outra coisa. Portfólio. Isso que é o negócio. Queria que você comentasse um pouquinho disso, do impacto disso na vida da pessoa, na verdade, né? Eu acho que o conceito de currículo acabou, né? O que vale é o que você está fazendo, né? A pessoa não quer saber se eu formei na UFMG, se eu fiz residência no HC, tá? Quer saber, pô, que legal esses vídeos que você está gravando aí. Eu quero te conhecer por causa desses vídeos, né? É o que você está fazendo efetivamente, não o que você já fez, né? Currículo é discutir o passado, né? E hoje, no mundo real, no mundo dinâmico que a gente vive, as pessoas querem o resultado presente, né? Então, quem é o Breno? Né? É o cara que está gravando o Devagando em Saúde e tal, isso aqui, ele falou bobagem, isso aqui, eu não gostei do cara. Isso é o seu portfólio, né? Você erra e você acerta o tempo inteiro, né? A gente espera
acertar mais do que errar, né? Para ficar um portfólio legal. Mas é isso que conta, né? Então, esse currículo engessado, cheio de métrica formal, né? Eu não acredito que as pessoas estejam voltadas para isso mais, não. Talvez no mundo acadêmico ainda estejam, né? Para você fazer um doutorado, mestrado, tudo. Mas na prática, na medicina clínica, na, no mundo fora da academia, acredito que o portfólio vale muito mais do que o currículo. Que bom, é isso que eu estava pensando. E para a gente fazer um desfecho, Dutch, essa questão hoje da rede social, das mídias sociais, para o médico, na verdade, né, igual a gente gosta, a gente sempre fez, tem muito tempo que a gente faz, apesar de ter mais tempo de formato também. Queria que você comentasse um pouquinho essa linha tênue em que caminha entre o profissional que realmente está querendo fazer uma coisa séria e o dito picareta, né? É uma linha muito tênue, porque a partir do momento que você começa a aparecer também em rede social demais, a gente sabe que a nossa cultura médica, vive e fala assim, você consegue perceber isso? O que você acha disso? Dessa linha muito tênue entre a picaretagem, vamos dizer assim, e o profissional que está querendo entregar algum valor para a galera que está assistindo ou que está acompanhando ele na rede social. O grande lance da picaretagem é que existe um apelo de venda muito, muito óbvio, né? Marque agora a sua consulta, promoção, se comprar um pacote de sei lá o que, você ganha mais não sei o que e tal. Isso aí em medicina é muito complicado. Né? Em outras áreas, né, é totalmente lícito e tudo, mas você vender pacote em medicina, você já está presumindo uma demanda, né? E a gente não pode presumir que a pessoa vai demandar um médico, né? Então é muito muito complicado. Eu acho que a picaretagem, né, como você está falando, ela é muito apelativa, né? Ela é muito de curto prazo. O cara quer ganhar ali, né? Ele faz um vídeo para poder atingir um objetivo X, né, no consultório, na clínica, no serviço lá onde ele trabalha. Enquanto que o médico que se expõe com, com vídeos, né, compartilhando conhecimento, claro que ele tem um interesse. Ele tem um interesse em ser visto, ele tem interesse de solidificar a carreira dele, tudo, mas a escolha final é do interlocutor. Né? Não é uma coisa apelativa. Se você não comprar hoje, você vai perder. Né? Não tem isso. Tem lá um vídeo, você falou aí que eu faço, né, do Mente Saudável. Tem lá, tem um valor, tem uma prestação de serviço, né? E que é um cartão de visita. Isso eu acho totalmente lícito, né? Totalmente legítimo. E tudo você se expor prestando um serviço gratuito, né? Não tem. Para quem quiser, né? Sem restrição nenhuma. E aí, se quiser me conhecer, se quiser contratar meu serviço e tudo, tá lá, estou à disposição. A gente vive disso mesmo. Né? Então, eu acho que a linha tênue é o interesse na venda de impacto que a gente está chamando de picareta faz, né? E enquanto que o profissional sério está muito mais interessado em se expor na medida que ele presta um serviço, né? Que ele Bacana. entrega um valor. Não, é a visão que eu tenho também de mídia social, esse negócio todo, um principal disparado é estar fazendo alguma coisa, igual eu também escrevi blog, o próprio Divagando, né? Divagando em Saúde começou como blog, depois eu passei para vídeo, porque hoje a galera consome muito menos texto, né? E muito mais vídeo, né? Isso é uma característica também da geração nova. Não adianta também a gente ficar reclamando, né, Dede? Eu queria que você comentasse para a gente finalizar essa questão de virar e falar assim, porque na minha época era assim, na minha época eu dava 38 horas de plantão e não reclamava. Hoje esses meninos reclamam de tudo. Eu queria que você comentasse porque isso eu acho que, eu sei, é um estudioso da questão de história, você gosta muito disso, acho que esse conflito de geração, ele é eterno, não é não? O que você acha disso? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter, até porque a gente tende a glamorizar o passado, né? Então, putz, claro que a gente reclamava, né? Dá 36 horas de plantão, 60 horas de plantão, não reclamava, saía exausto, saía xingando todo mundo e tal. Agora, isso é do processo, né?
O que eu acho que caracteriza muito a turma que está chegando agora é a rapidez, né? A ansiedade para resolver, a ansiedade para se estabelecer, né? Que é uma coisa que a gente tinha numa proporção muito menor. A gente sabe que medicina é uma carreira de longo prazo, né? É uma carreira sólida, uma carreira que vai ser bem remunerada, que vai te realizar, tudo, mas não é uma coisa assim para você, não é um tiro curto, né? E as pessoas, talvez até pelo preço que estão pagando pelas faculdades, né? Pagar aí R$ 10.000 por mês de mensalidade, né? Que dá 120 mil por ano, que dá R$ 600.000 no curso de medicina, o cara sai dali louco para se estabelecer, né? Louco para ganhar dinheiro, para pagar, para acertar com a família, porque e isso tira um pouco do processo natural da coisa, né? De amadurecimento, de você passar por etapas, né? Eu falo muito, né, com o paciente, doutor, você já teve que correr muito de doido aí para ter um consultório desse. Não, já mesmo. Né? Já plantão nos lugares mais trash do mundo, tudo, sabendo que aquilo ali é parte de um processo. Né? E as pessoas hoje não parecem muito dispostas a isso. E a gente vê, né, Dete, em casa, com criança, uma coisa que me angustia mais ou menos isso, porque hoje as crianças, quando que a gente já imaginou que o comercial da televisão ia trazer alguma coisa para a gente, né? Paciência. Porque hoje não tem comercial mais, é Netflix, é essa confusão toda que é um atrás do outro, é um vídeo atrás do outro, e enxerga. Outro dia, bicho, minha menina, a Malu, né, já vai fazer 7 anos. Aí, como aqui a gente assiste muito, deixa mais nesses Netflix, esses Amazon Prime Video, essas coisas todas, elas assistem desenho ali. Aí a gente viajou, foi para uma pousada, senhor, e aí não tinha Netflix lá, nós pusemos na TV a cabo, e tava, sei lá, Discovery Kids, sei lá o que que é. E aí me veio uma propaganda, bicho. Ela olhou e falou, ô pai, o que que é isso? Não, filho, é uma propaganda. Ela não conhecia propaganda, velho. E o Consegue. mediatismo, né? Então, por exemplo, a gente tinha isso, é claro que tinha. Ô pai, tá chegando? Em estrada, né? Passava 5 minutos, ô pai, tá chegando? Isso continua do mesmo jeito. Mesma coisa. Mas em relação a resolver os problemas, parece que a turma, o estupim, né? O imediatismo, ele tá tomando conta, né? Dessa geração vem com essa sensação de imediatismo e isso tem que pôr na cabeça. Medicina não é imediatista. Né? Então, hoje, quando eu viro e falo assim, não, hoje eu não dou plantão mais. A galera, tá podendo. Não, eu dei 13 anos de plantão seguido. Né? Então, assim, a gente passou na estrada de terra também para entrar na estrada de asfalto. Né? Então, é um processo. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. Eu acho que a galera tinha que investir muito nisso, na paciência, porque a vida nossa, ela não é imediatista de maneira nenhuma. O ser humano não é imediatista. Então, para a gente controlar uma ansiedade, uma depressão, esse trem todo, não vai ser um remedinho ali, pronto, acabou. Não, se fosse fácil assim, né, Dante? Você estava desempregado, né? Não tinha psiquiatra. A questão do imediatismo é que ele cria um ciclo vicioso, né? Dentro daquele negócio que eu falei do WhatsApp, né? Você responde, você tem uma satisfação neuroquímica ali por resolver, né? E aí você responde o próximo, tem outro disparo, responde o próximo, tem outro disparo. Então, o imediatismo, ele obedece a um mecanismo muito parecido, né? Você tem lá uma série do Netflix, né? Vamos comparar com as novelas dos anos 80, né? Novela acabou, é só amanhã, não tem conversa, né? Justamente. Você fica na expectativa do que vai acontecer, se a viúva porcina vai ficar com o Roque Santeiro, se vai ficar com o outro, né? Você cria uma coisa ali, né? Hoje em dia não, você assiste o próximo capítulo até você ficar exausto, né? Então, esse assistir imediatamente o próximo capítulo dá uma satisfação química. Só que isso não é construído, né? Isso não é elaborado. Né? Então, voltando para a carreira da medicina, né? Hoje eu tenho o maior orgulho de falar que eu dava plantão na Pinel, que tinha 400 pessoas internadas e eu era um único médico. Olha que loucura um negócio desse. Doideira, né? Mas era assim, né? E eu era super mal remunerado, a comida era horrível, tinha pouquíssimo recurso, aquela coisa horrorosa mesmo, né? Posso falar da Pinel, porque a Pinel já fechou, né? Então ninguém vai ficar bravo comigo. E você aprendeu muita coisa ali, eu tenho certeza. Você aprende a administrar a escassez, você aprende a administrar seu tempo, né? Aprende a administrar um monte de angústia ali.
Enquanto que se você tem, né? Então vamos lá, vamos contratar um profissional para turbinar meu Instagram e encher meu consultório de paciente particular, me pagando lá R$ 500 a hora. Pode até funcionar, entendeu? Mas aquilo não vai ter consistência, aquilo não vai ser uma coisa construída. E o profissional vai continuar angustiado, né? E aí, quando você se angustia, você tende a querer achar uma válvula de escape. O que você vai fazer? Você vai comprar um carrão importado, uma SUV bacanona, para mostrar que você chegou lá, né? Sim. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um custo muito alto. E aí você vai precisar mais ainda desses recursos artificiais aí de sucesso, né? E aí é o caminho para o desastre. Sim. Voltei. Voltou. Odete, muito bom, bicho. A gente tem que acabar essa quarentena rápido para nós tomar uma, né? Você tá precisando, né? Maior prazer. Assim, eu gostei demais, bicho. E eu já sei, né? Eu já te convidei até por isso. A gente compartilha de muita coisa, de uma visão muito parecida em relação à medicina. Isso é bom no primeiro momento, e depois eu vou tentar trazer mais gente para colocar outras posições, trazer as pessoas que estão mal-humoradas com a medicina, que no final das contas tem um motivo para isso, né? Foi um dos que você acabou de citar, né? Aquele médico que está mal-humorado, que está insatisfeito, tem alguma coisa errada, você tem que agir em cima disso, né? Então, assim, é uma profissão que dá uma satisfação enorme, mas se você souber praticar a profissão, né? Aí eu acho que isso como qualquer outra, na verdade, né? Queria que você falasse aí alguma coisa para a gente finalizar, sobre o que você, algum tópico, pode falar, pode e deve comentar aí sobre o Mente Saudável, sobre o que você está fazendo, seu portfólio atual, né, Dante? Para a gente poder finalizar. Obrigado, Breno. Eu agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente trocar ideia, né? Trocar ideia com quem está aberto a ouvir, né? Com quem está aberto a trocar, né? Isso para mim é o principal. Fica o convite aí para quem quiser, né? Tem um Instagram lá que eu posto uma bobajada lá todo dia. E tem o Mente Saudável, que tem um conteúdo mais sistematizado, né? Procura lá Luiz Augusto Malta no YouTube, né? Luiz com S e acento no I. Vocês vão achar lá. A gente tem uns projetos legais aí, de repente até sistematizar alguma coisa para quem tiver mais interessado. Agora, para os alunos de medicina, né? Para os jovens médicos, não desistam da medicina, né? Não subestimem o que a medicina pode trazer de satisfação para você. Satisfação social, satisfação financeira, satisfação pessoal, né, de crescimento. Você lidar com o sofrimento do outro, né? Você ser convidado a entrar no universo do outro é uma experiência muito rica, muito recompensadora, né? Então, não é de maneira nenhuma para desistir da medicina. É só entender o que a medicina pode te oferecer, né? E não esperar dela fogos de artifício, né? Isso aí não vai ter. Perfeito. Muito bom, Odete. Prazerão. Prazer foi meu. Em breve a gente encontra ao vivo. Combinado. Dá um abração na Júlia aí nos meninos. Obrigado. Outra Camila aí para as meninas. Valeu. Falou, cara. Abração para você.